Amém. Então, eu espero que todos consigam me escutar bem. Espero que seja só isso. Espero que todos estejam bem. Eu só quero continuar com algum entendimento em relação à história milerita e o que parece que toda vez que a gente começa, a gente gasta algum tempo fazendo revisão. Então, a semana passada foi quase toda de revisão, particularmente de alguns pontos-chave que a gente precisa entender e que a gente precisa estar confortável com essas coisas antes de abordar a história milerita. Então, ainda existem algumas coisas que eu gostaria que a gente abordasse, mas não da mesma forma ou não com o mesmo detalhe. Então, o que nós temos reforçado vez após vez, desde particularmente o início da conferência na Alemanha o ano passado, 2019, e de forma mais clara, desde a última escola que nós tivemos no Uganda no início do ano. Então, isso foi o fim do Israel antigo, tipificando o fim do Israel moderno. Então, eu entendo que essas apresentações, elas têm sido traduzidas e é ideal que seja uma tradução live para que possa haver pausas nas frases, para que os tradutores possam entrar e preencher o que está sendo dito. E como eu não tenho hoje nenhuma tradução live, foi-me dito como uma preocupação de que eu falo muito rápido. Então, eu estou tentando fazer um esforço para falar um pouco mais devagar. Então, se vocês acharem que eu estou falando de forma mais estranha, é porque tem alguém entrando, os tradutores que estão fazendo um trabalho magnífico, e eu estou tentando falar mais devagar quando não tem a tradução live para que eles consigam traduzir depois. Então, voltando atrás para o nosso assunto, nós estamos considerando o fim de Israel antigo, a linha de reforma da nação judaica sobre João Batista e Cristo. E o que eu gostaria que a gente visse por acá algo que a gente precisa ver nessa dispensação mais do que qualquer outra coisa, é que nós temos dois testes de frente a frente. Aqui seria o 9 de novembro. E usando as duas linhas do final de Israel antigo, nós conseguimos colocar o Getsemane no final da última dispensação. E colocamos o deserto no início da dispensação atual. Então, essas são dois testes sequenciais de teste nesse período de tempo. Então, o que a gente precisa fazer é comparar e contrastar esses dois períodos de teste. Então, nós considerando que estamos aqui e considerando o que aconteceu aqui nesse período de tempo, a sacudidura e a separação que ocorreu, se torna claro que a gente entenda esse período de tempo. E não é minha intenção me aprofundar nisso nessa apresentação. Nós vamos tentar fazer uma transição para a história milerita. Mas ainda assim, essa é uma mensagem de vida ou morte que é essencial a gente entender. E por isso que campal atrás de campal e em todas as escolas que participamos, nós tentamos fazer com que cada um esteja alerta dessa comparação e desse contraste. Mas ainda não é um estudo completo, ou não está completo ainda. Então, isso precisava ser estabelecido primeiro. Depois nós começamos a olhar para Israel moderno. E o que nós fizemos de revisão a semana passada foi que a gente poderia entender claramente que Cristo ia retornar na história milerita. 1863, para ser mais precisa, e depois na história depois de 1888.
Então, nós gastamos parte da semana passada, a aula da semana passada, olhando para essas duas histórias e tentando fazer uma revisão desses assuntos. Depois nós olhamos ou trouxemos esse conceito para tríplice aplicação, para entender a nossa. E assim nós precisávamos entender a primeira e a segunda, particularmente a história milerita, o alfa, para poder explicar agora o ômega. Então, novamente, nós temos algumas outras coisas que eu gostaria de colocar no lugar antes de avançarmos para a história milerita. E a primeira dessas coisas seria como é que a luz se abre. Então, eu vou usar alguns exemplos. Então, o que eu vejo acontecendo é que, à medida que a luz vai crescendo e o nosso entendimento na mensagem também aumenta, nós olhamos para trás para as coisas que nós ensinamos antes ou que entendíamos antes e nós começamos mais e mais a entender que o nosso entendimento na história passada foi colocada de forma muito simples ou foi colocada de uma forma errada. Então, as pessoas hoje em dia se sentem não seguras por causa disso, particularmente como nós entendíamos a lei dominical de forma diferente. E temos explicado isso nesses últimos 12 meses. E em outras áreas também, tem várias pessoas que ainda não estão seguras de como nós estamos entendendo ou nós estaríamos numa visão mudando a mensagem. Dizendo que se nós fizemos erros no passado, como é que nós sabemos que não estamos errando agora? Então, as pessoas estão sugerindo que a nossa mensagem, ou aquilo que particularmente eu e o ancião Parminder estamos fazendo, é apontar para as coisas que eram ensinadas nesse movimento e estamos chamando essas coisas de erro. E isso faz com que as pessoas se sintam... Eu não quero colocar isso de uma forma feia, não insinuar isso de forma errada para essas pessoas, porque eu não acho que elas têm essa intenção. Mas isso faz com que as pessoas fiquem inseguras, e isso é razoável. Mas eu quero explicar como eu vejo, na minha perspectiva. E eu vou usar um evento externo, um evento secular, e depois um evento interno. O meu assunto favorito durante os meus anos de escola era química. E quando alguém diz isso, pode parecer que a pessoa é inteligente, mas eu não estou dizendo que eu entendia a química. Estou dizendo que eu gostava dos conceitos, eu gostava daquilo que eu conseguia entender da química. Mas o fundamento da química, ou aquilo que envolve a química, ou constrói o universo, eu acho isso fascinante, de como as moléculas elas interagem. Nessa semana nós tivemos uma ocorrência horrível no Líbano, o que ocorreu em Beirute. Olhando para a parte daquilo que é horrível que aconteceu com aqueles seres humanos, e a gente começa a pensar como é que uma substância que está dentro de um depósito, a gente começa a pensar o que acontece com essa substância, o que aconteceu com ela que foi levar a essa reação tão horrível. Então, se vocês virem os vídeos dessa explosão que aconteceu, a gente vê ciência e química sendo assuntos incríveis. Então, quando eu estava estudando química, nos primeiros anos de escola, quando isso foi introduzido, o que eles me ensinaram essencialmente foi que tudo era construído desse pequeno ponto que era um átomo. E que a gente tem, então, esse pequeno ponto que é composto por tudo aquilo que você vê à sua volta, desde a água ao ouro ou a pele humana. Tudo se compõe nesse átomo. E é assim que esse assunto, então, é introduzido. E à medida que eles vão avançando, eles começam a ensinar que, na verdade, existem pequenas partes desse átomo. E eles pegam o H2O, por exemplo, a água, e vão dizer que é essencialmente
esse átomo de hidrogênio, que tem um elemento de hidrogênio com dois elementos de oxigênio anexados. Então, eles começam a mostrar que agora isso é mais complexo e que isso seria apenas um exemplo simples, mas eles começam a mostrar todos os átomos que então compõem o universo. Então, eles ensinam isso num dos primeiros anos. Agora vamos para o próximo ano na escola, o ano seguinte, onde eu tive química também, como um das matérias. Agora, no nível mais avançado, que seria no último ano da minha educação, novamente eles voltaram a falar sobre os átomos. Mas o que o professor disse nesse livro de química foi que um átomo é tão complexo que até as pessoas ou os cientistas que não são especializados em átomos não conseguem entender como ele é composto. Existem poucos cientistas no mundo ou cientistas especializados que se aprofundaram realmente para conseguirem ter algo bem acurado e entender a estrutura desse átomo. Ela não se parece assim. Então, o que eles tiveram que admitir é que eles ensinam, e se nós quiséssemos ser mais duros, eles ensinam algo que quase não se conecta com a realidade. Mas eles fazem isso porque é o nível que a gente consegue entender e absorver. Então, quer queira ou não, a pessoa que está na pré-escola sendo introduzida para esse pequeno assunto, ou à medida que vai avançando nos seus anos de escola e começa a ter então uma explicação de como os eletrônios funcionam e todos esses componentes para construir esse átomo. Então eles começam a mostrar que de fato não é composto dessa forma e eles começam mais tarde então a admitir isso. E eles começam a admitir que é um assunto muito mais amplo, muito mais complexo. E que eles precisam nos fazer passar por um entendimento mais simples e construir sobre esse entendimento. Desde ser uma pequena criança, uma criança, até que seja um adulto e consiga então entender os blocos fundamentais do universo. E eu acho que isso é um pouquinho da forma como Deus tem que trabalhar. Então esse seria o meu exemplo externo. Agora eu quero que a gente pense em exemplos internos. Vamos falar do Rei do Norte e o Rei do Sul. Então, a gente começa por entender o Rei do Norte e o Rei do Sul na nossa história de Arar. O que tem sido aberto para nós foi Daniel 11, verso 40. E eu vou colocar 1996 como algo amplo aqui nesse marco. E o que o ancião Jeff começou a entender em 1996 através de Daniel 11, verso 40? E eu começo a entender que parte B desse verso foi cumprido em 1989. Então, essencialmente, o que eu estava dizendo é que na história passada, ou 7 anos atrás, 1989, houve uma batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, e o Rei do Sul foi derrotado. Então, foi trago ao assunto do Rei do Norte e o Rei do Sul, e diz que esse é um assunto da história passada, onde o Rei do Sul foi derrotado. A próxima coisa que a gente precisa ver é em relação à lei dominical, que é algo incrivelmente simplístico, uma forma simplística de entender o Rei do Norte ou o Rei do Sul.
mas que nos satisfez na dispensação de Arar. Era o que a gente precisava ter para nos introduzir a esse assunto. Depois nós vamos para 2016. São 20, 25 anos depois desse capítulo de Daniel sendo aberto novamente. E depois o que nós entendemos em 2016? Nós entendemos que essa parte B de Daniel 11 também inclui eventos futuros. E isso é a guerra entre o norte e o sul, não estando ainda completa. Eu vou colocar Rafa e Pânio para ser mais simples. Então agora nós vemos que eles vão lutar novamente no futuro. Depois veio o estudo de 16 até 2018 e o que abre foi Pirro e a Segunda Guerra Mundial. E o que isso abre para nós é um entendimento não só de Rafa e Pânio, mas também um contexto mais amplo. E a gente começa a ver então que 2016 é em si uma batalha. Que existe uma batalha e depois existe uma batalha novamente em 2018. Então temos fim em Rafa e Pânio. Então agora nós conseguimos entender que tudo isso é uma guerra de informação. Seria informação presente que está acontecendo. E à medida que a gente vai aprendendo sobre as guerras de informação, a gente começa a ver que envolve também guerras por procuração. Então a gente tem a guerra de informação e tem a guerra de procuração. Então, nós começamos a entender depois o que seria esse conceito de morte e de ferida mortal. Isso, então, explica para nós 1989 até 1991. E em conexão com isso, Pânio até a lei dominical. Então, agora, mesmo com a lei dominical, ela em si se torna um assunto de rei do norte e rei do sul. E nós começamos depois então a entender a Primeira Guerra Mundial, que volta atrás e explica guerras anteriores. A Guerra do Golfo. E também a guerra no Iraque. E também outros marcos. Então, essa é uma pequena revisão breve, mas existem outros detalhes que começam a se abrir. E a gente então vai da história de Ará, onde a gente olha para trás e vê essa explicação simples, da mesma forma que você pensaria num átomo e diria 1989, Rei do Norte, Rei do Sul, completo. E assim nós temos algo construído de forma bonita e um entendimento do tempo do fim até o verso 41, tempo da lei dominical. Essa guerra de informação, mostrando as guerras de procuração, o Islã, e a gente começa a ver a conexão dessas guerras com o rei do norte, o rei do sul, e começamos a olhar para esse assunto do Islã, como elas se relacionam com essas férias de influência, sul da Arábia, a Arábia Saudita, Afeganistão, a Ucrânia, o Iêmen. Então isso se torna uma mensagem global
que não é só sobre os Estados Unidos e a Rússia. Então, nós temos seguido uma linha de pensamento de como nós precisamos ser ensinados, tal como eu expliquei do átomo. De uma forma simples, a gente olha para trás e diz que o ancião Jeff estava errado em dizer que Daniel 11, parte B, estava errado de se cumprir em 1989. Mas eu não podia dizer nada mais porque eu estava limitado. Nós estávamos limitados. Nós apenas conseguíamos absorver uma porção de, e precisou passar 20 e 30 anos para a gente chegar ao entendimento que nós temos hoje. E nós ainda temos muito para aprender. Então é assim que o assunto do Rei do Norte e o Rei do Sul se abre. Mas isso também é aplicável em outros estudos. Estudos de como é que os Estados Unidos se parece na lei dominical, com o que se parece a ditadura nos Estados Unidos. E talvez a gente está tentado a pensar que aquilo que nós ensinamos no passado é erro e que isso pode fazer duas coisas. Isso pode sacudir a nossa fé nesse movimento e na liderança de Deus, ou isso pode construir ainda mais a nossa fé nesse movimento e na liderança de Deus. Então, para ser honesta, eu não consigo entender por que esse processo sacode a fé das pessoas à medida que Deus vai liderando o movimento. Então, para mim, eu me sinto como uma pequena criancinha nos pés de Jesus, à medida que ele vai explicando mais e mais as parábolas e coisas complexas. Então, eu não poderia entender essas coisas no início, quando eu entrei para o movimento. Eu não iria entender isso de forma correta desde 1996. Deus teve que nos guiar passo a passo. Então, isso se aplica a esse estudo e outros estudos. E mais do que nada, a gente precisa entender como é que a gente entende o caráter de Deus. Porque se Deus tem que nos ensinar sobre os eventos externos dessa forma, quão lentos nós somos ao entender a natureza do reino de Deus e o caráter de Deus. Isso também é feito de forma gentil e passo a passo. Talvez quando a gente está na situação, esses passos não parecem tão gentis. Mas uma das razões pelas quais eu acho que esse processo nos faz sentir tão desconfortáveis é que talvez uma informação tão simples das linhas de reforma. Se voltássemos atrás para a história milerita, tal como nós falamos essa manhã, talvez haja uma tentação de pensar que 11 de agosto de 1840 foi algo tão simples, um assunto simples. Certamente eu também pensei em algum momento de que se não houvesse nenhum evento mais em volta desse evento, nada mais amplo em relação a isso, eu acharia que essencialmente o meu entendimento, ou entendimento incorreto na época, seria que eles iriam dizer, o Egito diria, façam tudo o que a gente manda, e as pessoas iriam dizer, tudo bem, a gente se rende. Mas quando voltamos atrás e olhamos para ver o que os mileritas estavam vendo nesse período de tempo, esses eventos externos que estavam acontecendo à sua volta, a gente consegue se tornar mais confortável com esses eventos aqui. Porque 1840 não aconteceu assim de repente. Não foi num vácuo. Que nós temos Napoleão, temos Egito, temos a Turquia, temos todos esses eventos, ou todos esses tratados que foram acontecendo com os poderes europeus. E como nós falamos essa manhã, nós temos outros eventos-chave que outras pessoas talvez estão observando e dizendo, 11 de agosto foi algo tão pequeno, será que não deveria ter sido esse ou aquele evento? Mas é uma imagem muito mais ampla. Então, de forma simplística, uma visão simplística das outras linhas de reforma, talvez nos faça sentir mais confortáveis quando a gente vê as complexidades da nossa linha. Quando os discípulos foram para Cristo e disseram, mostra-nos quais são os sinais do fim do mundo.
Que tipo de resposta Cristo dá aos discípulos? Eu não vou dizer que é uma resposta de pré-escola, mas ele deu um conselho direto. Em vez de dar uma resposta que para algumas pessoas não entendem os passos que Cristo queria dar, algumas pessoas acham que talvez a resposta foi errada, mas Cristo teve que dar uma resposta que ia satisfazê-los naquele período de tempo, que pudesse dar algum tipo de conforto, algum tipo de estrutura. E à medida que o tempo foi avançando, então eles começam a entender mais e mais quais eram realmente os sinais do fim do tempo. Então, quando nós chegamos a Paulo, agora Paulo diz: o que quer que foi dito por Cristo no livro de Mateus, eu entendo. Mas agora o homem do pecado precisa ser revelado. Isso não está acontecendo no seu período de tempo. Então, eles tiveram que passar pelo mesmo passo gentil. Um processo de educação, embora não pareça ou a gente não sinta que é um processo gentil. Então, quando eu e outras pessoas ensinamos, eu não quero sugerir que aqueles que vieram antes ensinaram todos esses erros terríveis de que nós precisamos nos arrepender. Mas o que nós estamos dizendo é que o movimento está avançando, ou que está avançando muito, na verdade, e que nós estamos dizendo e não estamos dizendo que a luz que veio antes, ela era muito simples, mas estamos dizendo que era o suficiente para entender ou chegar ao ponto daquela dispensação. Então eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu estou querendo fazer com as minhas palavras. E eu vou sempre nos relembrar dessas coisas à medida que avançarmos. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar antes de continuarmos. A segunda coisa que nós vamos falar agora Então eu vou levá-los novamente para o final de Israel Antigo. E por mais que a gente esteja tentando avançar para a história milerita, parece impossível avançar para essa história. Mas eu gostaria de fazer um ponto, tá? Então a gente tem a linha de reforma. Depois nós temos o primeiro grupo sendo chamado, que são os discípulos. Temos a colheita, colheita e outra colheita. Então, quando nós olhamos para a estrutura do fim de Israel antigo, nós temos 3 grupos sendo chamados. E eu quero fazer o ponto de que são 3 grupos. 3 ou 4 grupos. Eu vou argumentar que são 3. Nós temos os discípulos.
Depois eles voltam até a nação judaica no Pentecoste. Depois nós temos os gentios. Começando a sua colheita no mundo. No ano 34, que se alinha com a lei dominical. Então, nós teremos 3 grupos sendo chamados, 2 que pertencem à igreja e outro que pertence ao mundo. E a razão pela qual eu digo 3 grupos sendo chamados é porque quem representa os 144 mil? Quem é representado pelos 144 mil? João. Então, João está aqui no seu período de tempo de angústia, no seu decreto de morte, sendo jogado no óleo fervendo, sendo enviado para a ilha de Patmos e testemunhando o segundo advento. Então, João não se torna, nós podemos conceitualizar isso como um grupo separado, mas ela é composto desse primeiro grupo sendo chamado. Então, existem 3 grupos sendo chamados. E tem apenas alguns selecionados que foram chamados para estar nessa dispensação dos 144 mil. Mas eles são tirados desses grupos, ou desse grupo, para ser mais precisa. Então, nós temos esses 3 grupos sendo chamados. Então, eu quero ignorar esse grupo porque ele não está separado desses 3. Ele, de verdade, é composto daquilo que daqueles que já tinham sido chamados. E o que nós chamamos hoje de sacerdotes, levitas e netineus. Então, até aqui, tudo bem. 3 grupos sendo chamados, 2 da igreja e 1 do mundo. Quando é que nós começamos a entender esses 3 grupos? De onde nós tiramos isso? Porque não foi dessa estrutura. Entender esses 3 grupos no final de Israel antigo aconteceu depois de que nós entendemos que tinha que haver esses 3 chamados. A resposta seria Esdras. Então, isso veio do nosso entendimento de Esdras. Então, eu gostaria de nos relembrar que isso se encaixa perfeitamente com o final de Israel antigo, mas que nós não tiramos isso de lá. Nós não entendemos esses 3 grupos entendendo essa linha de reforma. Então, nós temos 3 grupos para Israel antigo, 3 histórias para Israel antigo e 3 histórias para Israel moderno. O período de tempo quando eles são chamados a sair do Egito. Eu vou colocar isso um pouquinho mais para baixo por causa da claridade aqui. Então, aqui eu sou chamados a sair do Egito.
chamados da Babilônia e chamados de Roma. Então, essas são as três histórias de Israel antigo, a Alfa e a Ômega. Temos três histórias para Israel moderno. Temos a história milerita, a história de 1888 e a história dos 144.000. A história Alfa e Ômega. E é essa história que nós temos estado estudando nos últimos meses, para poder entender claramente a nossa. Quando nós falamos desses três grupos que foram chamados, qual história que nós entendemos isso primeiro? Porque não foi dessa aqui, quando nós falamos de Roma. E nós tivemos um irmão e uma irmã dizendo Esdras. Que história que Esdras foi escrito? Essa aqui. Então foi dessa história aqui, o chamado a sair de Babilônia, que nós vimos primeiramente que temos esses três grupos. Dois que são da igreja, primeiro a igreja é chamada, depois a igreja é chamada novamente, e uma vez que a igreja é chamada, então o mundo é chamado. Então, quando eu ensinei, eu ensino de como a gente vê isso na estrutura de Israel antigo, mas originalmente foi dessa estrutura aqui, dos chamados de Babilônia, que nós entendemos isso. No livro de Esdras. Quando as pessoas estão sendo chamadas a sair, que é Esdras 8, verso 15. E eu os... É no verso de Esdras 8:15. Então ele está vendo que está chamando esses israelitas a sair de Babilônia. E os sacerdotes saíram, mas qual problema ele tem? É que não tem levitas. Então ele precisa fazer um segundo chamado à Babilônia, dizendo, sai dela. Então temos dois chamados de Babilônia para o povo de Deus sair, a igreja. Temos os sacerdotes e depois os levitas. Mas temos existe um terceiro grupo que precisava voltar com eles para fazer o ritual do santuário, que eram os netineus. E eu quero dar um pouquinho de contexto de onde nós podemos achar, ou de como nós entendemos os netineus. Então, nós temos Esdras 8, 20, e eu gostaria de ler uma explicação na concordância sobre isso. Mas, não desse verso, mas eu vou avançar para um outro verso. Esdras 8:20 diz, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus que foram todos mencionados por seus nomes. Então, três grupos, sacerdotes, depois viram que não tinha levitas, precisavam dos levitas, e depois pessoas que foram apontadas para o serviço dos levitas, os netineus. E eu queria revisar brevemente de onde vieram esses netineus. Nós vemos essa história em Josué. Não vou ler essa história por causa do tempo, mas talvez eu vou parafrasear. Seria a decepção dos gibeonitas, eu acho.
que é quando os reis se juntam para lutar contra Josué e Israel com um só acordo. E os gibeonitas viram o que tinha acontecido com Jericó. E para tentar se salvar, porque eles tinham medo daquilo que havia acontecido em Ai e Jericó, então eles entram nessa seção de Josué e Israel. E com isso, Israel então faz um acordo com os gibeonitas. E eles viram então que foram enganados, mas não podem voltar atrás da sua palavra. Então, verso 27. Esdras 8, verso 27. Então, esses gibeonitas, eles não eram israelitas, mas eles fizeram essa aliança com Israel, que Josué os apontou essencialmente apenas para o serviço no santuário. Eles tinham que ajudar os levitas. E eu vou ler um comentário sobre isso. As suas vidas foram poupadas e eles foram incorporados com Israel em associação com o serviço na casa de Deus. Essa posição fez com que eles seduzissem Israel na sua lealdade para com Jeová. Então, se nós conseguirmos ver o que Josué fez sob a direção de Deus, temos pessoas que não são israelitas, que agora estão em aliança com Israel. E então, o que ele vai fazer? Então, eles não vão afastar as pessoas do santuário ou da adoração a Deus. Ele agora o que faz é dar-lhes uma posição dentro do santuário. Depois, os gibeonitas foram conhecidos como netineus. E foi daí que nós dizemos que saíram os netineus. Só corrigindo, não era Israel e Ai, é Aava no português. Citando Patriarcas e Profetas 560.2. Patriarcas e Profetas 560.2 no inglês. E ela fala sobre os gibeonitas que eles foram permitidos a sair, mas que estavam presos ainda a esse serviço no santuário. E eles aceitaram essas condições, conscientes de que eles estavam errados. E eles dizem a Josué: me parece bem o que você está fazendo conosco. Então, durante santuários, os seus descendentes foram conectados com esse serviço no santuário. E eles então se tornaram os netineus. E isso faz com que os outros reis de Canaã ficassem furiosos. E imediatamente, então, eles decidem se vingar contra os gibeonitas. E os israelitas agora de Josué são obrigados a defender os gibeonitas. Acho que é gibeonitas. Eu não gostaria de perder muito tempo com isso, mas isso é uma imagem perfeita daquilo que acontece. Nós temos esse grupo que, por direito, não pertence a Israel, mas que eles conseguem ver que Canaã, ou os inimigos do povo de Deus, são prestes a ser destruídos. E o que eles dizem? Comprem a vida em qualquer termo. Então, eles decidiram que, de qualquer jeito, eles iriam se linkar a Israel. E eles fazem isso. E para salvar não só a si mesmos, mas também para salvar os israelitas de serem arrastados para o paganismo. Então, eles se conectam agora a esse serviço no santuário e são instruídos a participar nesses serviços de santuário. Da religião judaica, se é que eu posso dizer dessa forma. Eles são incorporados nisso ao invés de serem separados. Então, agora,
isso para salvar eles mesmos, os gibeonitas, e os israelitas de serem arrastados para a apostasia ou o mundanismo. E quando eles fazem isso, as pessoas, os reis de Canaã, fora desse grupo dos gibeonitas, eles ficam furiosos e começam então a querer fazer uma guerra. E agora os israelitas são obrigados a defender os gibeonitas. Então, sem entrar em detalhe nisso, se você conseguir imaginar na sua linha ou na sua mente, perdão, o tipo de parábola que está sendo criada. Tudo que eu queria fazer era explicar esse terceiro grupo. Que existem 3 grupos associados com o serviço do santuário. 2 que eram israelitas e 1 que não era. 1 que veio de fora de Israel. 2 que pertencem à igreja. E 1 que pertencia ao mundo. Então, quando as pessoas estão sendo chamadas a sair de Babilônia e entrar em Jerusalém para restituir o serviço do santuário, eles precisam de 3 grupos para sair da Babilônia. Temos os sacerdotes sendo chamados, levitas sendo chamados e os netineus sendo chamados. Nós primeiros entendemos isso do livro de Esdras, que explica essa história do meio, eles sendo chamados da Babilônia. E quando eu ensinei sobre isso, ou quando nós entramos nessa história aqui de Roma, nós demonstramos como isso é evidente no chamado a sair desse sistema de Roma ou do paganismo. Se eu posso simplificar dessa forma, nos lembrando do Touro Apis, que nós explicamos de onde as pessoas estavam sendo chamadas a sair. Então, esses são 2 pensamentos separados que eu queria colocar. Tudo isso pode parecer desconectado, mas eu incentivo que, avançando, vocês possam entender aquilo que nós estamos falando. À medida que nós vamos avançando na linha de reforma, as verdades ensinadas antes podem parecer coisas simples, ou simples demais, mas à medida que o nosso entendimento vai se desenvolvendo através da metodologia que é usada, se nós estivermos familiarizados com esse conceito, o segundo ponto que eu gostaria de mostrar é de onde nós tiramos esses 3 grupos. Sacerdotes, levitas e netineus, 2 da igreja e 1 do mundo. Nós tiramos daqui, mas nós desenhamos isso mais claramente nas linhas de reforma que são associadas a Israel antigo. Nós então aplicamos isso com Israel moderno. E vemos novamente esses 2 chamados para a igreja e esse chamado ao mundo na lei dominical. Uma vez estabelecidos esses 2 pontos, eu quero que a gente volte atrás para essa história, a Milerita, que nós queríamos desde há muito tempo já ter falado.